Boa noite. Olá. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Tiago já está por aí. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tiago está por aí? Deixa eu chamar ele aqui. Aguardando o Tiago. Boa noite, gente linda. Maravilhosos, estão aqui. Que bom ter vocês aqui hoje. Muito bem-vindos a todos. Se você conhece alguém que está aí passando por um caos na vida, manda essa live aí para eles, compartilha aí, para todos poderem aprender um pouquinho hoje sobre como esses traumas estão travando aí a nossa vida financeira. Muito bem. Tiago, estou te esperando. Vamos lá? Tiago aceitou aí. Muito bem. Olá. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bom com você, Tiago? Tudo na paz, graças ao bom Deus, nesse domingo bom. aqui. Que bom te ter aqui comigo, viu? Então vamos lá, né? Vamos aguardar aí. Lá. Dar um tempinho para as pessoas chegarem, né? Vamos dar início a essa live hoje. Eu vou colocar o tema aqui para que todos possam... agora acho que não dá para pôr o tema, né? Mas vamos lá. Pessoal, meu nome é Zélia Franco, para quem não me conhece ainda. Boa noite a todos. Eu sou professora, consteladora familiar e terapeuta sistêmica. Eu ajudo mulheres a se liberar dos traumas geracionais que são causados antes, depois e durante e depois da gestação. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, Tiago? Tô ouvindo bem, perfeitamente. Beleza. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre por que esses traumas infantis, eles impedem um adulto de ganhar dinheiro. E aqui, quem vai trazer para vocês sobre esses traumas e falar um pouquinho mais o que são esses traumas infantis é o Tiago. Fala aí um pouquinho para nós, Tiago. Se apresenta para a gente aí. Olá, pessoas. Boa noite. Boa noite, Zélia. Boa noite, pessoal que está chegando aí na live. É um prazer poder estar aqui essa noite, né? E ver pessoas dispostas a aprender, a adquirir conhecimento, a encontrar sentido para as coisas que às vezes tem dúvidas aí, né?
É muito importante porque a gente chega aí com um título aí que fica fácil o entendimento, mas a pessoa ainda não consegue entender os mistérios que estão por trás desse tema, que o nome é simples, mas é bastante complexo. Traumas de infância. Às vezes as pessoas passam por momentos como esse e não conseguem identificar o quanto estão atrapalhando. Mas antes de eu começar, eu vou me apresentar, tá? Meu nome é Thiago Carvalho, sou terapeuta de combate a crises de ansiedade, depressão. Sou amigo aí dessa pessoa maravilhosa que é a Zélia. Quanto conhecimento essa cabecinha aí tem disposta para passar aí para o mundo aí fazer essa diferença. É muito importante a gente estar aqui. Então, eu sou da Bahia, né? Tem pessoas aqui que eu não sei, eu não conheço, mas eu sou aqui da Bahia. Também exerço funções nas repartições públicas, mas eu não gosto muito de me apresentar como tal, como funcionário público. Eu gosto sempre de me apresentar como terapeuta. E eu vou pontuar bem aqui o porquê disso. Porque é o propósito. Toda vez que você está determinado a ter um propósito, você tem que ter sempre aquela apresentação junto com você. Então, sempre se apresente com o seu propósito, tá? E é isso aí, velho. Bora lá começar, né? O pessoal agora quer ouvir o que é os traumas mesmo, o que é os traumas de infância, né? Uhum. Eu acredito que é isso mesmo que as pessoas estão aqui esperando da gente. Então, vamos lá. À medida que eu for falando aqui, eu não sei se vai ficar fácil aí o entendimento, mas vocês vão colocando aí. Quem tá me ouvindo bem aí, vai botando um legalzinho aí. Tá todo mundo ouvindo bem aí? Tá ouvindo, né, Zélia? Sim, tô ouvindo bem. Pronto, tranquilo, perfeito. Ó, temos 17 pessoas. Se cada pessoa mandar o link aí para um amigo, para uma pessoa, vamos espalhar esse conhecimento aí para o maior número de pessoas que puder. Né? Conhecimento ele tem que ter essa expansão, ser mandado aí para o universo. Aí, bora dar mais 2 minutinhos aí para as pessoas enviar aí os links aí para quem precisa aí desse conteúdo aí. Eu tenho certeza que muita gente que está aí na live conhece uma pessoa que tem trauma de infância. Oh, com certeza. A maioria, com certeza. E aquele que não tem, eu não tenho um trauma de infância. Mas agora é a hora de ter a certeza. Será que eu tenho esse trauma de infância? Será? Mande aí para alguém, mande para um amigo aí. Aquele amigo que você já viu, pô, aquele cara ali não está prosperando porque ele passou algo muito difícil com o pai dele. Ou com a mãe. E ao contrário também, né, Thiago? Ao contrário. Aquele filhinho super protegido, ele também está com esse risco de não prosperar. Não sou. Tem essa parte também, não é verdade? Prática, né? Pronto, acho que já é o suficiente, né, Zé? Essa espera aí. Ah, sim. Sim. Vamos lá. Bora lá. Bora levar esse direcionamento aí para as pessoas em relação aos traumas, né? Os traumas de infância. Como, onde, qual o momento que ele surge, o porquê esse registro desse trauma para a criança. Geralmente, quando falamos de trauma, a gente sabe mais ou menos como funciona um trauma, né? Todo evento que te traz grande impacto emocional, automaticamente dizemos que é um trauma, tá? Mas no caso da criança específica, ela pode ser, ela adquire o conhecimento de vida ali naquele processo de criação com os pais ou com as pessoas que estão representando ali uma figura de autoridade ou a própria figura que está criando aquela pessoa, né? Que está criando aquela criança. Porque muitas vezes temos aí pessoas que são criadas por tio, por tia, por avó, por avô, ou órfão, né? Não tem pai, não tem mãe, enfim. Porque é muito importante a gente colocar isso, essa observação. Porque dentro da linguagem terapêutica, quando a gente fala pai, traumas de infância relacionada ao pai, a gente acredita que é só o pai biológico.
quando na verdade é toda pessoa que a criança identificou como pai. E eu vou te dar um detalhe aqui, você já sabe, Zé, que a gente já conversa isso nos bastidores. Sim. Mas às vezes as crianças, ela identifica o pai do coleguinha como o pai que ela queria ter. Olha só. E esse registro, ele fica ali fixado no inconsciente da criança. Quando se torna um adulto, ele não vai lembrar dessas promessas ou desses desejos. Mas quando ele estiver ali na fase de adulto, que ele não vai conseguir entender o porquê ele não tem uma relação afetiva com o pai biológico. Porque foi um momento específico da vida dele, onde ele passou uma dor, um grande impacto emocional. Ele desejou que o pai dele fosse aquela figura que representa o pai do colega, do melhor amigo, ou do primo, ou de outra pessoa. Tá ficando claro aí, né, Lélia? Eu tô falando rápido. Não, não, tá tranquilo. Tô entendendo super bem aqui, tranquilo. Então, essa figura de pai, a gente tem várias representações, como também tem a representação dentro da terapia da constelação sistêmica, não é isso, Zélia? Ela tem essa Sim, representação também, né? E sim. vai ser muito importante você trazer para a gente complementar esse assunto. Então, vamos lá. Como é que surgem os traumas na criança? Grande impacto emocional. Ou a criança também aprende por repetição. Todo mundo aqui já foi criança, é óbvio. Ninguém aqui nasceu adulto. Todo mundo teve que passar por esse processo lá Sim, dos 0 anos de idade, passando por 1 ano, 2 anos, 3 anos, até se entender. Teve gente aí que amadureceu mais rápido, teve gente que não, tem gente que ainda continua criança até hoje. Por que, Tiago? Por que continua criança? Porque é conduzido pelo trauma de infância. Olha só, a criança, quando ele aprende por grande impacto emocional, o registro no inconsciente vai fazer com que aquele adulto tenha como base para guiar a sua vida esse trauma, esse grande evento traumático. Vamos dar um exemplo. Um pai que tem uma família com 2 filhos, né? Uma esposa. Mas esse pai trabalha ali, a forma de ganhar o dinheiro para sustentar a sua família. Como o pessoal, não sei como o pessoal aí conhece na sua região, Zélia, mas assim, aquele bico, que o povo chama de bico, aquele de dinheiro que ganha por semana, sim, trabalha a semana inteira, chega na sexta-feira, recebe o dinheiro. sim. Você conhece como bico aí, né? Pico. É aquele emprego informal, né? O emprego Sim, informal que a aham, pessoa trabalha a semana, chega na sexta-feira, recebe o seu honorário ali, recebe o seu dinheiro. sim, E aí ele vai no sábado fazer a feira, né? Tecnicamente, ele vai fazer a feira. Geralmente essas pessoas, esse tipo de pessoas ainda tem ainda um lugar que compra ali na caderneta, fiado, ou passa o cartão, né? E vai pagando sempre quando recebe o seu dinheiro na sexta-feira ou no sábado. O que é que acontece? O registro daquilo para a criança, se aquilo for algo que é repetitivo e a criança presenciar aquele comportamento de forma repetitiva, ele pode levar aquilo para a sua vida quando se tornar um adulto. Qual a interpretação que a criança dá para esse comportamento do pai? E olha que não estamos falando de grande evento traumático. Estamos falando de comportamento por repetição. O pai, toda sexta-feira, pega o dinheiro, paga o que comprou durante a semana, faz a feira novamente. Na segunda-feira, já se gastou todo o dinheiro e aí agora continua trabalhando novamente para na sexta-feira receber o dinheiro para trazer aquilo que é necessário para manter a família. E a criança presencia, vê aquilo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e ele tem um registro de que aquele comportamento é o comportamento que ele tem que replicar quando se tornar um adulto. Como identificamos isso? Processo terapêutico, a gente tenta ver quais são os gatilhos que estão acionando a criança, a repetição que ela teve,
aquele aprendizado por repetição, e quais são os gatilhos que esse adulto está acionando. O que é que acontece? Aí agora a criança cresceu, né? Nem lembra mais disso, e lembra e às vezes lembra desse evento até como uma história bonita, né, em relação ao pai. E a gente está falando de um pai que se dedicou à família, que cumpriu com seus deveres, com suas obrigações, tentou ali de todas as formas. E a criança e o adulto, quando ele cresce, ele leva aquele evento até como uma história bonita e para contar. Só que detalhe, se esse adulto ele não tiver uma condição financeira melhor que a do pai dele, ele está replicando o mesmo comportamento de escassez. Porque ele aprendeu, ele teve um registro de uma trava de escassez. Perfeito. Ele pode não ganhar dinheiro por semana, ele pode, vamos dizer que ele ganha dinheiro por mês, ele vai fazer a mesma coisa, ele ganha o dinheiro hoje, com 3 dias ele está sem dinheiro, ele torna a comprar de novo e ele vive aquele ciclo. E ele fica se perguntando e trabalha mais, e trabalha bastante, arranja 2, 3 empregos, né? E ele vai sempre estar dentro desse ciclo. Limite, olha só, aprendi isso com a amiga e não dei risada. Vamos no mercado e nunca compramos 1 quilo de arroz, uma coisa só. Não é, Zélia? Quando a gente vai no mercado, quantas coisas a gente compra? Tá tudo na promoção, bora comprar, né? Vou aproveitar, tá barato, né? Muito interessante. Quem aqui já ouviu? Quem aqui está na live aqui que já ouviu frases como essa? Se até o Brasil deve, por que eu não posso dever? Aquela quem aqui também já ouviu assim, frase? Aquela que diz assim também, Thiago: devo, não nego, pago quando puder. Perfeito. Olha as travas, os gatilhos. Outra clássica aqui. O pessoal tá rindo. Tem gente que se identificou aí, viu? Outra. Bem isso. Sou pobre, mas sou honesto. Quem aqui já ouviu isso aí? Outra também, ó. Sou pobre, mas sou limpinha. Como se a pessoa rica fosse sujo, como se o rico fosse mau caráter, desonesto. Sim. Olha só. Aí o que é que acontece? Você vai atrás do dinheiro, você vai buscar essa prosperidade e os gatilhos que você passou a vida inteira ouvindo: sou pobre, mas sou honesto, sou pobre, mas sou honesto, sou pobre, mas sou honesto. Até o Brasil deve porque eu não posso dever. Aqui não compra. Outra clássica, rapaz, que me veio na memória. Se eu não comprar fiado, eu não vou. Se a pessoa não comprar fiado, não vai ter nada. Quem não tem dívida, não tem nada. São frases como essa. Verdade. Pode ser pobre. Pode ser pobre, mas tem que ser limpinha. É isso mesmo, Agatha. Tem que ser limpinha, hein? Quem aqui se identificou com essas? Olha uma coisa que eu ouvia bastante. Eu nunca fui de pedir dinheiro, né? Pensar em pedir dinheiro era coisa de outro mundo. Então, a gente, enquanto criança, não tinha mesada, nada disso, né? Então, quando pensava-se em da onde vem o dinheiro, a única palavra que vinha é: dinheiro não dá em árvore, tá? Se quiser dinheiro, tem que suar. Então, é uma coisa incrível o quanto isso fica marcado e interiorizado em nós, né? Mas as pessoas acreditam que é o governo, é o meu trabalho que não dá dinheiro, né? A minha profissão talvez que não dê dinheiro. E não é nada disso, são apenas travas internas que as pessoas cresceram, né? E essas travas foram moldando quem essa pessoa é hoje, né? Então, enquanto pequeno, né, nós não temos esse filtro, não temos essa habilidade de fechar o nosso inconsciente e trazer essa barreira para que essas crenças não entrem. Então, o que faz
para que essas crianças, ou enquanto adulto, eu não use esses traumas como defesa para não receber o dinheiro, para não deixar o dinheiro chegar até mim, para não para sair com essas crenças de escassez. Então, o que eu tenho que fazer enquanto adulto para isso? Né? Enquanto adulto, eu consciente disso, né? Primeiro eu tenho que ter consciência dessas travas. O que trava o dinheiro de chegar até mim? Por que o dinheiro não chega até mim? Ou se o dinheiro chega, por que esse dinheiro eu não consigo fazer ele ficar comigo? Ou talvez o dinheiro chega, fica, mas o dinheiro fica parado. Ele não aumenta, ele não multiplica, né? Então, enquanto adulto, eu tomo consciência de que algo por trás desse meu sacrifício, muitas vezes, de ir para o trabalho, todos os dias, e me sacrificar, e trabalhar 12, 14 horas por dia, e aquele dinheiro até chega, muitas vezes, e esse dinheiro ele se mantém parado, paralisado. Então, o que faz com que o adulto faça isso? Justamente são os traumas infantis, né? São esses traumas de infância que impedem esse dinheiro de chegar, muitas vezes impedem o dinheiro, mesmo que chegou, esse dinheiro fique, impedem também que esse dinheiro multiplique, que esse dinheiro aumente, que eu consiga direcionar esse dinheiro de forma estratégica para que a minha vida comece a prosperar e eu comece a sair dessa escassez. Então, sim, esses traumas de infância, do ponto de vista sistêmico, a gente entende que são os verdadeiros vilões, né, da prosperidade ou do impedimento aí das pessoas terem uma crença de prosperidade e de abundância. E no que isso traz, né, enquanto sistêmico, o olhar sistêmico para o que está por trás do motivo que não faz você ganhar dinheiro. O que está por trás desse dinheiro que chega até você, e até pode ser bastante, e você não sabe, não dá conta de saber o motivo que esse dinheiro não fica. E o que está por trás desse dinheiro chegar, ficar, mas muitas vezes ele fica parado, estagnado. E parece que nunca é o suficiente. Por mais que você ganhe, por mais que você trabalhe, você ganhe bem, esse dinheiro nunca é o suficiente. O que está por trás dessas dinâmicas? Então, o olhar sistêmico, a sistêmica, ela vai olhar por trás dessas dinâmicas. O que está por trás dessas dinâmicas? Desses traumas. O que esconde esses traumas? Né? Então, primeira parte, identificar, né? Trazer para a consciência o porquê desses traumas e o motivo, né, que faz com que isso tenha acontecido, né? Ressignificar isso, né? Terapeuticamente falando, e levar esses traumas no nível que eles não façam mais esse estrago que está fazendo na vida adulta. O que a gente entende que faz o estrago? Do ponto de vista sistêmico, a gente entende que existem 3 pontos aí para as pessoas ficarem atentas dos motivos que fazem com que o dinheiro não chegue até elas. Tá? Então, um dos principais motivos é: eu sou adulta. Adulto, aqui a gente coloca adulto como acima de 21 anos, tá? Eu ainda não sou adulto o suficiente. Eu estou numa transição. Eu não lido com dinheiro como uma pessoa adulta. Então, assim, dinheiro não chega. Se ele chega, ele muitas vezes ele não se mantém. Então, ele fica nesse nível. Ou você não ganha,
né? Porque o adulto, ele não ganha dinheiro. O adulto, ele vai atrás do dinheiro, ele faz com que o dinheiro chegue até ele. Então, ganhar dinheiro não é uma palavra para o mundo adulto, é uma palavra para o mundo infantil. Então, se você pensa em ganhar dinheiro, seja lá qual seja a sua profissão, o que você faz, se você está numa dinâmica infantil ainda em relação ao dinheiro. Então, esse dinheiro, ele pode até chegar. Mas como a criança, quando ela ganha um brinquedo que ela quer muito, se ela ganha esse brinquedo, se ela não dedicou para ganhar esse brinquedo, o que vai acontecer? Ela ganha esse brinquedo, logo ela deixa esse brinquedo de lado. Então, assim a criança trata o dinheiro. Então, essa é uma dinâmica infantil para o dinheiro. Então, entendendo que essa é uma das dinâmicas por trás daquilo que faz com que o dinheiro não chegue até a criança ou o adulto, né? Ela está numa dinâmica infantil em relação ao dinheiro. Outra questão é, você não está seguindo as leis que regem os relacionamentos. Por quê? Dinheiro, ele requer um relacionamento. A energia do dinheiro, ela é como um relacionamento. E essa equivalente, essa energia do dinheiro, a gente entende que é uma energia como a energia equivale à mãe. Então, a mãe é um relacionamento, tá? E aí, no sentido de que o dinheiro é relacionamento também, a energia do relacionamento, se eu não sei me relacionar com o dinheiro, ele posteriormente, ele não vem. Num olhar que nós tivemos, né, Tiago, sobre o dinheiro. Como Exatamente. o dinheiro olha para você. Então, com esse olhar de como o dinheiro olha para você, você vai perceber que o quanto o dinheiro foge de você. Ou os motivos pelos quais esse dinheiro foge. Então, e até é a Agatha, né? A Agatha, ela perguntou sobre essas travas. Ela sempre fez uma pergunta aí sobre essas travas. Ela disse que perguntou se essas travas ela realmente atrapalham. Ela perguntou, né, se esses traumas, se esse comportamento de olhar para o dinheiro, se esse relacionamento que você diz aí de tratar o dinheiro como se fosse uma criança, se realmente atrapalha. E é só ela fazer uma observação aí, como é, ou dela, ou de um amigo, como é esse comportamento, se existe esse conceito, se existe essa ligação, né? Entre a relação como trata e como ela foi criada, como ela viveu, como ela vivenciou a relação com as pessoas e com quem foi a condutora ali da jornada durante a infância. Sim. Então, esses traumas realmente eles interferem muito. Justamente não pelo trauma em si, porque o trauma, a traumatização, ela é necessária. Ela é necessária para que essa traumatização nos forme enquanto pessoas, enquanto ser humano. Quanto mais Perfeito. traumatizada a pessoa, e se ela tiver inteligência suficiente para lidar com esses traumas, ela se torna um potencial no mundo. Então, os traumas são realmente aquilo que nos põe como que nos move ao mundo. Então, uma das questões aí, né, que nós colocamos é que evitar aí o trauma infantil não é possível, tá? Perfeito. O que nós podemos fazer? Lidar com eles de forma que eles se tornem, né, recursos, que eles se tornem potenciais habilidades para que a gente possa lidar com eles de forma tranquila, né? Então, assim, os traumas, eles não vão deixar de existir. Quando você entra no processo terapêutico, você entende que a gente ressignifica esses traumas
Mas eles continuam lá. Exatamente. Continuam lá. A gente está falando do histórico, né? Da condução de uma história, né? Isso. Perfeito. Olha lá. Aquilo fica gravado. Quando você se machuca, tem forma uma cicatriz ali. Mas uma cicatriz curada. Então, você só vai ver a parte, né, da cicatriz, mas você vai olhar e vai lembrar daquilo. As pessoas vão ver cicatrizes, mas você, quando olhar para aquilo, você vai lembrar exatamente o que houve. Então, os traumas, eles são para o nosso crescimento. Enquanto a gente não tem isso como claro, o trauma, ele fica como uma sujeira embaixo do tapete, né? A gente vai jogando sujeira em cima de sujeira, porque cada vez mais nós vamos atraindo mais daquilo para a gente, e esses traumas ficam incutidos, né? Enquanto não é feita essa limpeza, essa reorganização interna, o trauma, ele continua vigente como se fosse no primeiro momento da infância. Perfeito. É o que a gente chama aqui de loop, né? O loop é a repetição. Quando você passa pelo evento traumático e você não resolve aquele evento traumático, ele é o condutor. Ele que vai te conduzir quando você se tornar um adulto. Essa é a linguagem assim, mais simples que a gente pode levar aqui para as pessoas aqui, porque dentro do processo terapêutico a gente esclarece ponto a ponto para que a pessoa consiga desativar os gatilhos mentais, né? Esses gatilhos que a gente fala que são os traumas. Quando a gente joga ele para debaixo do tapete, eles continuam lá. Eles doem. Eles doem tanto que eles passam do campo do inconsciente e começam a vir para o campo da matéria, que é quando a gente começa a sentir essas dores da ansiedade, essa tristeza que a gente não sabe de onde vem, ou aí os famosos transtornos de pânico e as fobias, elas têm relações com os eventos traumáticos. Porque como a gente pode conduzir a nossa vida se a gente aprendeu exatamente com os comportamentos que a gente vivenciou lá atrás? Não tem como a gente fazer uma outra jornada tendo como base todos os eventos que nos machucou, que nos trouxe um direcionamento, que a intenção é como você falou, você pontuou bem, Zélia. Os eventos traumáticos é para nos fortalecer. Só que essa ausência de um emocional bem trabalhado, ele já vem de uma estrutura familiar que também passou por eventos traumáticos, né? Como era a condução da educação há 30, 40 anos atrás? Vamos falar aqui dos nossos pais aqui que têm 50, 60 anos, né? Essas pessoas, eles foram educados como? Como foram os métodos que eles foram submetidos? Como foi que ele enxergou a vivência dos pais? Estamos falando aí do caso dos nossos bisavós. Como foi que eles viram? Então, quando ele vem, ele traz essas características e aplica na criança. Essa criança, ela vai aprender com ela. Ela vai trazer essa carga emocional de dor, de alegria, de tristeza. Só que é o que a gente sempre fala aqui. A gente pontua bastante. E vamos trazer um evento em breve aí que vai trazer coisas aí esclarecedoras. Fica no final da live aí que a gente vai trazer esse evento aí que vocês não podem perder. Então, o pessoal tá gostando aí. Cadê o coraçãozinho? Isso. Tiago, só colocando uma outra questão aqui em relação ao ponto de vista sistêmico, né? Que a constelação familiar em si, ela olha todo um sistema. Então, por exemplo, se você traz uma questão, um problema pontual, nós vamos olhar para toda essa sistêmica do familiar, da família, das pessoas que vieram antes, tá? Os avós, os bisavós, como você falou aí. Então, muitas vezes, essa questão da escassez, ela vem desse sistema. Ela não parte apenas da pessoa, né? Eu não sou escassa por conta de mim. Eu sou escassa por conta que meu pai era uma pessoa escassa e passou essa crença para mim. E se meu pai era escasso, foi porque o meu avô também
passou essa crença para ele. Mas isso teve um início, isso teve um começo. Lá atrás, o meu bisavô, o meu tataravô. Então, a sistêmica, a constelação, ela vai buscar o início. Aonde iniciou essa crença de escassez, de não merecimento, de caos, né? Na relação com o dinheiro. Então, aí, dentro da sistêmica, a gente vê muitas pessoas identificadas com essas pessoas de antes. Muitas vezes, o meu pai poderia não ser uma pessoa escassa, mas o meu avô era. E aí, quando eu me identifico com o meu avô, eu acabo trazendo a mesma dinâmica que ele. Ou seja, pula uma geração, mas a próxima geração certamente vai trazer aquela questão lá dos antepassados. Por quê? Porque não foi uma coisa trabalhada, não foi uma coisa resolvida. Meu pai, a duras penas, por exemplo, mostrou abundância, mas o meu avô era escasso. Então, é como se do meu avô viesse para mim essa escassez. Por quê? Justamente por conta dessa identificação, né? Essa identificação, ela vem através de padrões de repetição. Eu não repito aquilo que meu pai trouxe, mas eu vou repetir o que meu avô trouxe, que o meu bisavô trouxe. Por quê? Porque aquilo não foi resolvido. Aquilo trouxe traumas para dentro do contexto familiar e alguém desse contexto familiar ele vai repetir isso para os filhos, né? Então, o geracional, muitas vezes, ele não é assim, ó, linear. Ou seja, do meu pai passou para minha mãe, para mim, de mim vai passar para o meu filho. Muitas vezes, os traumas, eles vão trazer coisas lá do meu bisavô, lá do meu tataravô. Nós temos ligações geracionais de mais de 5 gerações. As 5 gerações são essas que, cientificamente, né, a gente consegue comprovar. Mas a gente sabe, né, enquanto pesquisador da sistêmica, que essa dinâmica, ela traz muito mais gerações anteriores. Então, essa repetição, ela pode não vir do meu avô ou do meu pai, mas ela vem do meu bisavô. Então, as pessoas que sofreram dores e traumas numa guerra, por exemplo, os filhos podem não ter passado pela dor, mas os netos podem trazer representações dessa dor, como forma de identificação. Então, os filhos, eles podem não identificar exatamente como o pai, às vezes, traz essa prosperidade, o pai, às vezes, traz essa abundância, tira todas essas crenças de não merecimento. O pai é uma pessoa próspera, mas o filho, sem o pai, ele não consegue ir para frente. Quando ele se torna adulto, ele não consegue ir para frente. Por quê? Porque, geralmente, ele está identificado lá com o bisavô, uma pessoa que passou uma necessidade grande lá atrás. Então, o sistêmico também pode ser não linear. Ele pode não trazer algo diretamente dos pais. Ele traz também questões vinculadas às pessoas que foram importantes dentro do nosso sistema familiar. Então, é um ponto que eu queria colocar aqui sobre essa questão da escassez, das crenças de não merecimento, que a gente vê em relação ao caos, né? A esse caos que a pessoa entra quando ela sai da vida infantil, né? Ela entende que ela não é mais essa criança, que ela tem que se manter, se prover enquanto adulto, seja emocionalmente falando, né? Ou seja, financeiramente falando. Essas pessoas entram nesse caos, porque muitas vezes elas acham que os pais ainda têm que mantê-la. Então eu entro num lugar de credor, ou seja, eu fico ali nessa dinâmica de esperar do meu pai trazer
toda essa coisa de, olha, meu pai me deve algo ainda. Meu pai é como se eu ainda não estou satisfeito com o que o meu pai me deu. Ele precisa me dar mais. Agora, se eu continuo ali, aí eu estou provendo meu pai. Eu estou provendo meu pai. E aí eu não olho para a minha vida. Eu estou provendo os meus pais. Eu entro numa outra dinâmica, que é eu sou devedor dos meus pais. Eu devo aos meus pais o que eles me deram. E uma coisa que tem que ficar clara aqui é que, enquanto filho, eu não posso entrar nem na dinâmica do credor, nem na dinâmica do devedor. Tá? Eu tenho que aprender a receber aquilo que os meus pais me deram como suficiente e levar isso para a minha vida sem querer devolver aos meus pais aquilo que eles me deram. Porque os pais é impossível você dar aos pais de volta aquilo que eles te deram. Então você vai ficar nessa dinâmica o tempo todo querendo suprir isso que eles fizeram. E achando que tem uma dívida eterna, né? Ad eterna, isso. É bem isso. Então essas são as dinâmicas que a gente vê dentro da questão do dar, do receber, né? Das dinâmicas da escassez, do não merecimento, que eu queria pontuar. E aí, Thiago, fala mais um pouquinho aí a respeito do projeto. Você já foi perfeita nas suas palavras. Teve uma pergunta aí de Margarida, mas acho que ela já ficou bem esclarecida em relação ao sistêmico, né? O que é que seria isso aí? Aham. Pronto. Alguém tem alguma pergunta para fazer aí? O pessoal que está aí na live, tem alguma pergunta? Se tiver alguma dúvida a respeito do que a gente pontuou aqui. A gente costuma falar que adulto cuida de adultos, né, velho? E aí, às vezes, a pessoa fica preso nessa obrigação, nesse dever, preso nessa linguagem sistêmica aí, né? Sim. Que tem muita relação com essa linguagem traumática que a gente fala. Porque o trauma ele aconteceu lá no passado. Ele aconteceu. Você hoje vamos dar um exemplo aqui de só tem 30 anos. E tem um evento traumático onde está influenciando dentro da vida dela hoje com 30 anos, que aconteceu quando ela tinha 6 anos. E esse evento aconteceu lá no passado, mas ele traz essa influência. Ele fica preso dentro desse sistema. Influenciando e conduzindo a pessoa a esse momento de traumático, né? Estou falando traumático pelo evento traumático que aconteceu com 5 anos, mas hoje ele tem 30 anos. Poxa, por quê? Por quê? Porque se a gente falar assim, olha só, eu cresço, eu venho ao mundo, alguém vai ter que me ensinar a falar. Estou tentando chegar aqui numa linguagem bem simples, tá, gente? Para vocês tentarem entender como é que essa condução ela acontece. A gente chega no mundo, alguém vai ensinar a gente a falar, alguém vai ensinar a gente os nomes dos objetos, alguém vai ensinar a gente a andar, e esse andar, e esse falar, o nome dos objetos, ele também vem de forma repetitiva, 1, 2 vezes, até que você consiga encontrar uma conexão dentro daquela associação com a figura, com o objeto, mais a sua palavra, mais aquilo que você expressa. Então você precisa desse processo de aprendizado. Perfeito? Você cresce, você é um adulto, aí você não quer se comportar daquela forma que você viu ou você vivenciou no seu passado. E aí você vai colocar aquele desejo em prática. Você não consegue. Vou dar outro exemplo, porque para entender, né, para ficar bem claro aí para as pessoas. Vamos dizer que as pessoas presenciam uma relação do pai e da mãe, e o pai ele bebe, às vezes ele é agressivo com a mãe, às vezes é agressivo com a criança,
aquele comportamento hostil de um rapaz, um pai de família que se comporta como uma criança mimada, birreta. Aí bebe, briga, reclama, bota a culpa em todo mundo, a culpa nunca é dele. E a criança vivencia aquilo. Ele está ali aprendendo por repetição como é uma relação entre um homem e uma mulher. Ele cresce, ele faz aquela promessa clássica, né? Eu não vou ser igual meu pai e minha mãe. Deus me livre, não quero ser. Vou arranjar um relacionamento que eu não quero ver bebida na minha frente. Não quero for uma mulher, né? Não quero homem que beba. Isso quando não quer nenhum, né? Não quer nem o que bebe, nem o Não que quero não bebe. nenhum. Ó, não quero homem na minha vida. Deus me livre, eu vi o que minha mãe sofreu. Uhum. Mas bora dizer que ela tá ali, né, com os seus. Tô usando sempre os 30 anos, que é aquela fase onde a gente decide qual rumo a gente vai tomar da nossa vida. Quando eu passo dos 20 aos 30 sem decidir, aí a gente tenta decidir ali nas pressas, ali nos 30 anos. E aí você vai para dentro de um relacionamento. O pessoal tá entendendo aí o que eu tô falando? O pessoal que tá chegando agora tá compreendendo aí a história, né? Você vivencia aquele evento traumático em relação ao seu pai. Aquela vivência traumática, ruim, que você se incomoda, que você fica com medo, que você fica querendo proteger a sua mãe, ou você fica querendo proteger o seu pai. Você fica ali preso, querendo se comportar. Você é criança, você tem 5, 6 anos, 8 anos e quer se comportar como defensor. Quer se comportar como um adulto. Olha a carga que você está trazendo para a criança. Você ali, você não sabe o que faz. Aí você traz esse aprendizado e se torna um adulto. Vai agora arranjar um relacionamento. Faz a promessa clássica ali. Eu não quero me envolver com um cara cachaceiro. Deus me livre. Não quero. Já basta que minha mãe sofreu. Você vai buscar um relacionamento. Não importa o lugar. E eu estou falando não importa o lugar e não importa o lugar mesmo. Se você for para um culto religioso, se você for para um evento religioso, você vai olhar para todos e vai buscar um relacionamento. Pô, vou aqui, vou pedir a Deus, vou pedir aqui que me traga um relacionamento bacana. E eu estou em um lugar bacana. Você vai bater. Vai estar lá o varão, né? O evangélico chama varão. Vai estar o homem lá levantando as mãos, louvando, agradecendo a Deus, chorando. Ali é o homem. Ali sim é o homem que eu quero para minha vida. E você traz esse relacionamento para você. E esse relacionamento, quando ele começa a andar, ele vai ter o mesmo comportamento que você generalizou da vida do seu pai e da sua mãe, que você trouxe, aquela carga que você trouxe do pai e da mãe. Por que você faz isso, Thiago? Porque eu peguei agora, eu fui escolher um cara bacana, o cara não bebia, mas o cara é estúpido, ele não bebe, olha só. Mas ele é estúpido, ele é grosso, ele é machista, ele quer que você coloque a comida no prato dele, ele joga as roupas pelo chão, ele é um cara semelhante ao seu pai. E trazendo isso para a linguagem de prosperidade, a linguagem do dinheiro. Ele é um cara que não colocava nada dentro de casa. O seu pai ele não trazia essa qualidade de vida que uma criança espera de um pai. A proteção, aquela guarda, aquele cuidado do pai. Ele vai, arranja esse namorado, casa, esse cara se comporta igualzinho ao pai. Por quê? Porque quando você vai buscar no seu inconsciente, eu costumo dizer que o nosso consciente é um mapa Google. Vou buscar no mapa Google como é que eu tenho que arranjar um relacionamento. Você vai buscar nos eventos que você aprendeu. Eu falo que nós somos o Google sistêmico. Você vai buscar, não tem como você arranjar outro relacionamento. Você não sabe esse diferente que você fala, você não sabe. Esse diferente que você fala é diferente, eu quero um cara diferente do meu pai. Esse diferente que você afirma, você não conhece. Como é que você vai escolher? Você vai ficar em dúvida.
Você vai bater o olho com o diferente que você quer. Vai você falar, aquele ali não. Aquele ali não faz o meu tipo. É, bem isso, bem isso, O Thiago. dedo pôde. O E esse famoso. relacionamento que a gente tem com os pais é justamente esse relacionamento que impede da gente ganhar dinheiro, que impede de trazer essa prosperidade. As travas de escassez, as travas de autoconhecimento, as travas de procrastinação. Você traz essa linguagem sistêmica, a gente traz do avô. Poxa, mas se a gente levar numa linguagem bem simples aqui para todo mundo entender, o avô ensinou seu pai ensinou você. E você, consequentemente, Vai querendo ou não, ensinar vai seu ensinar filho. para o seu filho. Então, Alguém tem dúvida aí? Quem ficou com você dúvida quer aí? ensinar, né? O que você quer É. ensinar para os seus filhos, né? Qual é o legado que você quer deixar para o seu filho? Né? O que é que você quer para o seu relacionamento? O que é que você quer para a sua vida financeira? Como é que você quer tratar dinheiro? Você quer tratar como uma criança? Ganhar, quer ganhar, 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 ganhar. Eu quero ganhar dinheiro. Olha só. Como diz Essa Zélia, da quem ganha é criança. criança é uma das dinâmicas, e tem a dinâmica do mendigo também, né? Porque o mendigo, ele ganha dinheiro, né? E aí, qual delas você está? Você está na dinâmica da criança ou na dinâmica do mendigo? Porque são essas duas pessoas que querem ganhar dinheiro. Enquanto adulto, nenhuma das duas serve. Para que o dinheiro venha e fique e multiplique, é adulto, doa quem doer. Se doer, quanto mais doer, melhor. Então, eu trazer essa dinâmica de adultecer, né, é como dar uma injeção de ânimo, né, naquela plantinha que está ali só mandando os seus nutrientes para as plantas, para a raiz, quer dizer, né? É como se eu fosse o tronco da árvore e mandasse só o nutriente lá para a raiz. Por quê? Seja no credor ou no devedor, eu estou mandando essa energia para a raiz, que são os pais. Então, enquanto eu não me apropriar dessa energia, dessa força e desses nutrientes que os meus pais me deram, eu não sou capaz de mandar esses nutrientes para a planta, para as folhas, para os galhos. E esses galhos formarem lá seus frutos, e dar suas flores, seus frutos e suas novas sementes. Então, assim, enquanto árvore, onde você está mandando os seus nutrientes? Então, esse é o ponto que a gente deve pensar, pois quando a gente vem para esse mundo adulto, os desafios são outros. Isso. Mas o dinheiro, ele vem, ele fica e ele multiplica. Então, em qual lugar você está? Em qual lugar você está? Em que dinâmica você está? Da criança ou do mendigo? Alguém Perfeito tem... aí o que o Alcântara falou aí também, ó. Quem é que tá com dúvida aí do assunto aí? Quem é que tá ficando claro aí? Digam para nós se está claro para vocês. Para fazer a Sobre... pergunta aqui, quem é que tá tendo dificuldade com o dinheiro aí? Quem que acredita que os traumas, que a relação com o pai, com a avó, com o avô, com o tio, com a mãe, quem acredita que isso está atrapalhando aí? Não está dando para ler, está Yara, passando Beatriz, rápido. né?
Pode perguntar. E a gente vai trazer isso, né, Zélia? Em breve aí a gente vai estar lançando aí. Vou até deixar o link aí, Zélia, o link do nosso grupo, né, para a gente falar. A gente vai falar um pouco aí sobre o código Gênesis. Sim, sim, o código Gênesis, ele traz justamente isso, né? Esse caos que você está aí, ele vai trazer uma direção, um primeiro passo para você poder começar a quebrar essas crenças, quebrar esses ciclos repetitivos, tá? Voltar para o seu lugar, nem devedor, nem credor, tá? Você E vai vir para o seu aqui, ó, lugar. até que ponto uma criança pode quebrar esse ciclo? Até que ponto uma criança pode quebrar esse ciclo? Olha só, esse ciclo ele vai quebrar a partir do momento que você identificar que ele está te atrapalhando. Às vezes isso não fica claro para a pessoa, para o adulto, né, Zélia? A Mas criança, ela não quebra o ciclo. é o Quem vai adulto. quebrar o ciclo é o adulto, né? A criança, ela não quebra o ciclo. O adulto quebra o ciclo e a criança, consequentemente, já se libera disso. Mas enquanto o adulto não quebra o ciclo, a criança continua trazendo o mesmo ciclo repetitivo de crenças. Dentro do processo terapêutico. E hoje vai ter a oportunidade para vocês aí que é pai. Tem gente que... Quem é pai aí? Quem é pai, quem é mãe aí? Quem quer quebrar esse ciclo de eventos traumáticos? Quem quer quebrar esse ciclo? Vamos falar, né, Gênesis, um pouco do nosso código Gênesis, né? Isso. Quanto... E como que ele traz toda essa dinâmica de você, enquanto filho, que lugar você está? De credor ou de devedor, seus pais? Enquanto, isso olhando, né? Eu não estou colocando aqui que você é mendigo, então eu vou colocar como filho, tá? Porque todos nós temos pai e mãe, independente se eles são vivos ou não, se eles participaram da sua vida ou não, tá? Então, como pessoa, como ser humano, enquanto filho, em que lugar você está diante dos seus pais? Você sente-se devedor dos seus pais por tudo que eles fizerem? Ou você sente que você é um credor? Ou seja, não é suficiente o que os meus pais me deram. Então eu preciso de mais e mais deles. Então, é um credor. Eu sempre vou cobrar de meus pais algo, tá? Então, qual lugar você está? Então, se você está em algum desses lugares, você está fora do lugar. Então, isso é um tema que a gente vai trabalhar lá no Código Gênesis, tá? Outra questão é, você é um fora da lei. É muito engraçado isso, né? Falar que você é um fora da lei. Não estou falando de leis que regem uma sociedade, não, tá, gente? Estou falando de leis que regem o inconsciente familiar, tá? Existem leis que regem esse inconsciente. E é como a lei da gravidade. Você sabe que se você pular de lá, você vai cair e vai se machucar. Então, mas você Mas não você não tem, vê, né? você não tem. Então, essas são as leis sistêmicas dentro do conceito do inconsciente, que regem todo esse relacionamento familiar. E o relacionamento com a profissão, com o dinheiro e com o seu trabalho, etc. Então, essas leis, elas regem todo tipo de relacionamento humano, tá? Seja dentro do seu sistema familiar, ou na empresa que você trabalha, ou em relação ao dinheiro que você ganha, não importa. Tudo que tiver energia, você vai lidar da mesma forma com essas leis. Então, se você não conhece essas leis, não sabe como estar de acordo com essas leis para que a sua vida comece a andar, a caminhar, a vida continua no caos, tá? E o outro ponto é com quem você está identificado. A gente vai trabalhar isso lá também no Código Gênesis, que é Zélia, essa você tem identificação. o link do grupo aí para botar para o pessoal para participar desse evento? Eu Já tem coloco data, né? depois, eu coloco no link da minha bio para quem quiser ter acesso ao Código Gênesis, ao grupo.
Eu vou ver se eu consigo jogar aí aqui o link aqui do grupo aqui, para o pessoal já ir clicando e entrando. Tá, eu não consigo jogar aqui agora, mas a Regina perguntou. Sim, Regina, sim. Em relação às dinâmicas com os pais, sim. Ou você é credor, ou você é devedor. Mas você, enquanto criança, tá? Você no mundo infantil, você nessa crença infantil. Agora, quando você passa para o mundo adulto, você compreende que você não é credor e você não é devedor de seus pais, tá? Você é fruto de 100% de cada um deles. E você consegue fazer o melhor com cada uma das partes que eles trouxeram para vocês, sejam boas ou sejam ruins. Então, a gente sai desse lugar de devedor ou de credor dos pais. A gente passa para um lugar de investidor. A gente investe em nós, para que a escassez, para que o nosso legado seja frutífero. Ao contrário de ficar no devedor e no credor, eu sempre vou ficar nessa dinâmica de dever ou cobrar. Então, eu sempre vou mandar os nutrientes para a raiz. E esses nutrientes nunca vão chegar aos frutos, tá? Então, entenda isso. Se chega, chega de forma bem mínima, assim, e esses frutos, eles não progridem, eles não prosperam, né? Então, tendo aí os frutos como se fossem os nossos filhos, tá? Ficou E é claro onde aí, vem essa Thiago? identificação, né? Como? Ficou claro aí? O que nós O vamos pessoal trabalhar ficou claro? lá no código Gênesis? Ficou claro? Ficou muito claro. E aí, bora chamar esse Vamos, pessoal para esse evento, né? Que vai acontecer dia. Vai ter a data. O pessoal lá que estiver no grupo, quem quiser participar do grupo, né? sim, Grupo lá com no grupo a código gente Gênesis. coloca a data. Isso. Vai Lá no colocar grupo a gente todas coloca as a data. informações e vocês vão poder Isso. tirar as dúvidas em relação a esse tema que a gente está abordando aqui. Vai ter um próximo evento. Então, quem quiser participar, né, chama a Zélia aí no direct. Eu vou também colocar no link da minha bio também, nos stories, Isso. em E relação deixando a claro, esse grupo. Tiago, para quem é esse código Gênesis? Quem quer participar? Para quem que é esse código Gênesis? Então, para todas as pessoas que conseguiu identificar aí essa trava, né, em relação à prosperidade, ao dinheiro, né, que tem essa dificuldade da relação com os traumas e os eventos traumáticos, a gente está falando, e olha só, viu, pessoal, a gente está falando aqui de uma linguagem, mas que quem não te teve clareza aí em relação ao que a gente pontuou aqui, pode ir perguntando que a gente vai tentar tirar aqui, tá? Mas lá no grupo também você vai ter também essa expansão de consciência, vai ter as aulas que vai ter relacionada a esse tema que vai ser esclarecedor. Vai tirar você aí desse nível de dor, de não merecimento, né? Essas travas de escassez, essa dificuldade de ter prosperidade, essa dificuldade de se relacionar de forma que traga uma vida satisfatória, porque eu tenho certeza aqui que tem gente aí na live que trabalha e não vê os resultados desse esforço se transformar em matéria, em uma felicidade que te dê um descanso. Não é verdade? Uhum. É como se É fosse isso. uma luta, é como se fosse quando todo dia que você dá um passo, aí você dorme, o sono te traz te traz de volta para onde você começou. É um passo para frente, dois para trás, né? É. É isso mesmo. Então, dentro desse código Gênesis, a gente vai trabalhar esses traumas, vai trabalhar o comportamento da pessoa em relação a essa prosperidade, a esse alívio. Às vezes você sofre aí com ansiedade, ou com algum transtorno de pânico, né? Ou com alguma fobia. E essa relação com o dinheiro também acaba atrapalhando. Esse comportamento ansioso acaba também te atrapalhando a ter esse nível de prosperidade. Mas a linguagem Quantos aqui é que, muito.
E quantos que muitas vezes entram, né, em crise de ansiedade justamente porque não, o dinheiro não vai dar para pagar a conta, meus filhos vão precisar de alguma coisa que eu não posso dar. Então você entra naquela dinâmica de ansiedade, de depressão, muitas vezes, porque você não consegue fazer o básico, né? Fazer o básico com aquilo que você tem. Se eu colocar o link aqui do grupo, aqui o pessoal consegue entrar, eu coloquei aí, mas eu não sei se as Eu pessoas acho, conseguem clicar, eu acho que conseguem ir não, para o grupo. acho que vai ter que copiar e colocar no link da Bíblia. As pessoas conseguiram aí? As pessoas... Você... Quem conseguiu aí ter acesso a esse link aí? Eu acho que tem que copiar, Thiago, e ir direto, né? Depois ir para lá, porque não dá para copiar daqui, para ir direto Não, daqui. eu joguei aí no direct aí, as pessoas conseguem entrar. Vocês, quando clicam aí, vocês conseguem ser direcionados para um grupo? Acho que é. As Não pessoas que dá. estão lá não conseguem, não, né? Não Não dá, Thiago. conseguem. Tem que colocar. Então, pessoal, eu vou colocar o link na bio, tá? Para quem quiser participar desse grupo do Código Gênesis. E o Thiago também vai colocar no link dele lá da bio, Pronto. para que Lá quem a gente deseja vai ter uma participar. aula exclusiva das ferramentas necessárias para acabar com essa dificuldade que você tem com o dinheiro. Quem aqui conseguiu se identificar com alguma trava aqui emocional? Quem conseguiu? Quem lembra aqui das dos gatilhos que coloca na infância? Eu sou pobre, mas sou honesto. Sou pobre, mas sou limpinho. Sim. Até o Brasil deve, porque eu não posso dever. Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro não cai do céu. Quem aqui já ouviu palavras como essa? É. Quem já ouviu palavras como essa? E repete como se fosse algo. Como se Com pobre muita tivesse que andar honra. sujo, né? Com É rico, tem que andar muita sujo. honra, né? Suei, sacrifiquei com muita É, honra para ganhar esse é. dinheirinho. Ter esse dinheiro aqui foi meu sacrifício aqui de minha vida. Olha para isso. Sim, sim, nossa, é muito forte isso. É Quem muito aqui já forte. ouviu falar desse aqui? Essa palavra é muito forte mesmo. E é uma das travas que mais prejudica as pessoas no campo de prosperidade, no campo da relação do dinheiro. E olha só, a gente fala assim, dinheiro não é a felicidade. Como se você, como se você ter dinheiro vai te tornar infeliz. Quantas Exatamente. frases como Ou quem eu já ouviu sou frase como feliz, essa aí? ou eu sou feliz, ou eu tenho dinheiro. Ah, tem aquela assim também, ó. Mais vale um pobre. Não quer? Não, aquela do camelo, Thiago. Camelo que não passa no buraco da agulha, gente. Tem uma aí que é bem forte também, que fala sobre passar no buraco da Ah, agulha. isso aí é bíblico, né? Que as pessoas falam. É mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que o rico ir para o céu. Isso, essa mesmo. Essa é de matar metade da Aí o população. povo esquece, né? O povo esquece de Davi, o povo esquece de Salomão, o povo esquece de Jó, que foram pessoas extremamente ricas Sim, e tinham essa ligação com Deus de forma espontânea, de comunicação, de olhar e ouvir. E as pessoas falam como se o rico não fosse para o céu. é isso mesmo, Gélia, é isso mesmo. Bom, eu acho que ficou claro aqui, né, Tiago? Qualquer dúvida aí o pessoal pode depois perguntar aí no, nos comentários, né? Depois vocês colocam aí as perguntinhas aí nos comentários para a gente poder estar respondendo, né? Tanto eu e o Tiago, para a gente estar respondendo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida agora, né? Alguém tem uma dúvida sobre o assunto aí? Como apagar esses gatilhos? Como apagar esse fogo
come o meu dinheiro, que chega no final do mês, não tenho mais nada. Vai fazer um camelo passar no fundo de uma agulha. É isso. Menino, vira camelo, sem nada, né? Sem nada. Então, Só camela. bora lá, Né? né, velho? Só camela. Você vira camelo. Como é que é? A gente fala assim, vamos camelar. Camelar é fazer o trabalho do camelo, né? Camelar é só trabalhar, ou seja, você só trabalha. Para poder entrar pelo buraco da agulha, você tem que ser um camelo. Né? Vamos lá, Thiago. Para deixar essa live gravada aqui. Então, pessoal, espero vocês aí na... Ó, muito orgulho de você, Thiago. Obrigado. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, todos que vieram, né, participar dessa live. Espero que vocês tenham aí identificado as crenças que fazem... Zélia falou uma coisa muito importante aí, a terapia resolve, sim, ela resolve. Porque a gente vai nos gatilhos que estão acionando esses problemas. A linguagem mais fácil que a gente pode trazer aqui não é explicar como a terapia funciona, mas dizer como ela resolve o seu problema. Vamos nos gatilhos que estão acionando os seus problemas, desligamos o interruptor e pronto. Você agora vai seguir a sua vida recebendo todo esse benefício dessa técnica terapêutica que vocês vão ver no Código Gênesis. Foi um prazer, Zélia, conversar com você, viu? Prazer foi meu, Thiago. Me fala aí, como que eu deixo gravado isso aqui? Quando encerrar a live, aí você ela vai te perguntar e você mantém aí gravado aí. Tá jóia, então. Alguém tem uma pergunta? Alguém tem mais pergunta aí? Ninguém tem pergunta não, né? Quem tiver dúvida sobre o Código Gênesis, como vai funcionar essa live, como vai funcionar essa entrega desse conteúdo que vai destravar muita gente, segue Zé, segue Thiago e vamos deixar lá no link da bio a entrada para esse grupo, tá? Espero vocês lá. Grande beijo. Beijo. Considerações finais, Zé. Hã? Animada para esse Código Gênesis? Só. Esse Código Gênesis vai Promete. arrebentar metade das pessoas aí, vai quebrar metade de ciclos repetitivos que existem na face da Terra para quem entrar. Um abraço. Grande abraço, Thiago. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau. Grande beijo.